sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti?
Espírito Santo. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor aí, irmão. Glória, 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 em nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda majestade a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Todo domínio, toda força pertence a Ele. Um dia o Senhor Jesus, ao passar pelo caminho, e alguém estava cego e escutou dizendo assim: Jesus está vindo ali. E ele começou a gritar. E alguém falou para aquele cego: cala a boca, não fala nada não. E aquele cego, ele gritou ainda mais alto. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando Jesus parou para libertar aquele cego, o nome daquele cego mudou. A vida daquele homem mudou. Eu quero dizer para você que a sua vida só mudou porque Jesus entrou. Você só é alguma coisa porque Jesus está com você. Você só pode alguma coisa porque Jesus anda com você. Jesus é que faz o seu nome. Jesus é que te levanta. Jesus é que te fortalece. Ele que te sustenta todos os dias. Por isso que nós somos alguma coisa. Nada tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Nada a ver com a Igreja Batista Jesus Libertador, não. Nada a ver com o pastor Lúcia. Nada a ver com o pastor Rodrigues. Nada a ver com o pastor nenhum aqui. É tudo para Ele. A glória é dele, a majestade é dele, o louvor é dele, a exaltação é para Ele. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele você não pode nada. Você não é nada, irmãos. Nós não somos nada, igreja. E o Senhor tem mais. Tem mais essa noite. Amém? Eu gostaria de chamar a missionária Andréia. Em cabeça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem conhece a missionária Andréia aqui? Oh, glória! Glória Aleluia! Glória a Deus. Ela já é da casa, né, irmãos? Já é da casa, né? É difícil achar essa mulher, gente. Vocês têm noção? Nunca que dava. Não dá hoje, não dá dessa vez. Não dá não. Mas o Senhor aprove Deus deixar esse último culto para que o Senhor pudesse nos honrar com a presença dela. Amém? Vamos orar por ela. Amém, queridas? Amém, irmãos? Pai, soberano Deus, amado, eterno Pai, bendito, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Toda majestade nós tributamos a ti, Senhor. Pai, nessa hora nós queremos colocar tua filha em tuas mãos, não que ela não esteja, mas de uma forma especial, para que o Senhor, papai amado, possa usá-la tremendamente nessa noite. Como o Senhor já tem falado, continua falando conosco, Pai. Continua derramando, continue, Senhor Jesus, trazendo a palavra revelada aos nossos corações. Continue ministrando, Pai, através da tua filha. Guarda tudo que pertence a ela, Pai. Ó Deus, os seus bens espirituais, seus bens materiais, ó Pai. Ó Deus, a sua família e tudo aquilo que carrega o nome dela seja protegido. Ah, Pai, por ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e que ela seja agora um instrumento, um canal. Ah, Deus, para derramar. Como o Senhor falou com aquela mulher, ó Pai, que do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva que mata a sede. A água viva que vem sobre a terra seca. A água que desce, Senhor. Ah, Deus, para que a terra possa, Senhor, frutificar, Senhor. Seja essa água que vem para nos alimentar nessa noite. Nós oramos, nós abençoamos a tua filha em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, igreja? Amém.
igreja. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Rever a pastora Jaqueline aqui, né? Está comigo a Paloma, a irmã Paloma que veio comigo nesta noite. E rever também os outros irmãos, né? Está aqui o pastor, a pastora Jaqueline, que já tem um bom tempo que a gente se conhece, né, pastor? Mas acho que nós não saímos muito da posição, não, né? Nós estamos tudo igual. Graças a Deus, né? Amém. Deus é fiel, né, gente? Amém. Nem é pastora Jaqueline. Porque as coisas vêm, às vezes, de uma forma muito cruel, né? Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido conosco, amém? Glória a Deus. Eu recebi um tempo, eu congrego na Assembleia de Deus, o pastor Richard já tem me acompanhado, do bairro Goiânia, e estou ali para adorar o Senhor em nome de Jesus. E o Senhor é bom. O Senhor é bom. Isaías 40, 29, tem essa referência lá. E eu gostaria de ler os 3 versículos em volta. E vou trazer também um texto que o Senhor trouxe ao meu coração. As meninas do louvor, como sempre, a pastora e a equipe me surpreendendo. Eu anotei todas as músicas ali. Paloma me ajudando com o nome da música. Apesar que é diferente. Pode entender, é diferente. Porque a unção aqui não é igual quando você escuta. Então é diferente. Mas eu anoto, eu falei, Paloma, olha o louvor dessa igreja, é diferenciado. Eu falo e é verdade. E eu amo e amei o louvor dessa igreja. Ela mexe comigo. Amém? Esse louvor mexe comigo. A voz, o jeito que vocês fazem. Aí às vezes você coloca lá na casa da gente, não é a mesma coisa. Pode vir até outros sentimentos, mas não é a mesma coisa. Mas amém, Deus trabalha. Isaías 40, no ano, é o último curso de mulheres, é isso? No ano. Então, mulheres, vamos aproveitar, né? Aproveitar mesmo. Orar por todas as barreiras, orar por saúde. Jesus quer curar neste lugar, aleluia. Quando eu estava ali, ele falou algumas coisas na área da saúde. Então, nós vamos, botar para correr o inimigo e continuar com fé, em nome de Jesus. Vamos aqui na Isaías 40, 27. Porque diz ao Jacó, e tu falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Amém, glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Como eu já iniciei aqui falando que nós temos a nossa caminhada não é só de alegria. A nossa caminhada, ela vem também com momentos de afronta, com momentos de consertos, com momentos que nós não entendemos. Vem situações que acontecem na nossa caminhada, porque quando nós aceitamos Jesus, amados, muitas vezes a gente pensa assim, pronto, acabou meus problemas. Não é dessa forma. É lógico que Jesus vai querer mudar a nossa história, como já foi falado aqui nessa noite. Quando Jesus entrou na minha história, Jesus mudou a minha história. Quando Jesus entrou na minha história, Jesus mudou a minha história. Jesus trouxe um novo rumo da tua história. Trouxe coisas novas. Para mim também, glória a Deus. Mas isso não significa que nós não íamos passar por situações difíceis. Porém, com Jesus, as coisas entram no lugar. Com Jesus, o fardo é leve. Com Jesus, o que tiver de curar, Ele vai curar. E se tiver de colher, a salvação. Quem está entendendo? Com Jesus, muda todas as coisas que o diabo quer.
Se tem promessa, acontece. Mesmo ele falando sim, mesmo ele colocando aí uma condição, e se nós obedecermos, acontece. Então, quando eu li esse versículo, e falando da presença de Deus na nossa vida, quando eu li esse versículo que o Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece, da Isaías, né? Os jovens também cansariam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso me trouxe assim uma alegria ao nosso coração, porque a minha e a sua espera tem que ser no Senhor. A minha e a tua espera não pode ser no emprego que você está almejando ou na faculdade que você quer. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Não estou desprezando os bens que nós queremos ter, não é isso. Mas se você não colocar na frente o que Deus quer com você, nós mal alcançamos o bem que nós queremos e não perdemos ainda a nossa salvação. Então o melhor caminho chama Jesus Cristo Nazareno. Não tem outro. Muitas pessoas novas pensam que o casamento é a resposta de tudo. Não se iludam, não é. Casamento é bom, constitui família e tem que ter a família, que afinal de contas Deus criou família. Família é a base da sociedade, família é a base da igreja. A família está na igreja, é família. Mas nós não podemos colocar nada acima de um Deus maior, que chama Jesus Cristo, Deus Altíssimo, soberano, o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não tem vida sem Ele, não tem casamento sem Ele, não tem alegria sem Ele, não tem contentamento se você não tem Ele. Pode ter dinheiro, mas não tem paz. Quantas pessoas vai visitar que tem até uma situação boa, mas que não tem paz para usufruir dos sítios que ele tem, dos aviões particulares que tem, às vezes está até acamado, às vezes por uma enfermidade, por falta de perdão, ou os filhos envolvidos em drogas também. Ah, mas o dinheiro traz um pouco de contentamento, alegria, sim. Mas não é uma coisa que você deita e consegue dormir, porque dinheiro não compra o teu sono. Ele compra o colchão que você deita, mas o sono não. Ele não compra a tua paz, porque paz só vem de Jesus, é o Espírito Santo que te dá paz. Como está em Romanos, a paz que excede todo o entendimento humano só vem do sobrenatural, aleluia. Glória a Deus. Não se iluda quando você pensa que o casamento é a solução do seu problema. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite. É um completar na sua vida, mas não é tudo na nossa vida. É um complemento. O filho é um complemento. Multiplicai-vos. Deus já mandou isso lá em Gênesis, e é real. Só que não é tudo, amado. Porque nós temos um propósito debaixo do céu. Amandarabassubicomanai. Eu sempre falo, se Deus nos permitiu vivermos depois dessa pandemia, porque realmente Deus ainda tem algo na minha e na tua vida, aleluia. Os propósitos devem se cumprir na sua vida. Mas nem tudo é flores. Nem tudo são flores, não são. Não tem como viver quando você se entrega a Jesus, já compra uma guerra no mundo espiritual. Mas ela compensa. Ela compensa. Porque é uma guerra que é travada, mas você não vai. Quem luta por ti é o Senhor. Nessa peleja tu não tem que pelejar, só obedecer, santificar, obedecer. E o resto ele faz. O que você não consegue fazer, ele faz por ti, aleluia. Você só tem que adorar, você tem que obedecer, você tem que entender quem é Deus, ter uma vida particular de intimidade com Ele. E hoje o Senhor me trouxe um texto bíblico no Novo Testamento, Lucas 7, falando daquela senhora que perdeu um filho, que morava num vilarejo chamado Naim. Então essa senhora, que é o filho da viúva de Naim, é ressuscitado. Jesus entrou e fez um grande milagre na vida dela. Eu não sei por que Jesus me deu esse texto, mas eu tenho certeza que esse texto vai falar comigo e com você, sabe? Eu tenho certeza que Jesus vai falar comigo e com você.
A história conta, a Bíblia nos fala, história real, que ali havia, quando Jesus veio de Cafarnaum, quando ele cura um servo, vindo de Cafarnaum, ele vai direto para esse vilarejo. Era 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Naim era um vilarejo que ele ficava, localizava na região da Galileia, ao norte de Israel. E 40 quilômetros de Cafarnaum. Jesus veio andando e chega até esse vilarejo. Só que o texto fala que quando Jesus estava entrando uma porta da cidade, com os discípulos, com a multidão que o seguia, estava saindo uma outra multidão para enterrar um jovem. Uma viúva saía com a esperança. A esperança dela estava levando ali dentro do caixão, que era o esquife na época. Aquela mulher já, eu acredito que talvez a esperança dela nem tinha esperança. Porque viúva naquele tempo era complicado. O filho era esperança financeira, de companhia e da família, não é isso? Morreu. O único filho daquela mulher. Realmente, se formos olhar, é um sentimento muito cruel. Porque se ela perdeu o marido antes, ela estava talvez até sendo curada dessa perda. Então eu acredito que já não foi boa. Ninguém gosta de perder alguém. Todos nós que já perdemos alguém que amamos. Pai, um tio, um filho, alguém que amamos. Uma mãe, né? Nós já perdemos alguém que amamos e sabemos como dói. Essa mulher estava indo com o cortejo, o cerimonial ali daquele cortejo todo, né? Do povo chorando, que naquele tempo eles tinham aquelas mulheres que choravam, clamavam, às vezes nem conhecia o culto, mas era normal naquela época. E aquele povo, aquela equipe, aquela multidão chorando e Jesus entrando. Ou seja, a morte saindo e vida entrando. A morte saía da cidade, mas Jesus entrava ali na ilha. Aleluia. Na basura e mandava. Aleluia. Eu já profetizo que a morte sai da tua casa e Jesus Em entra. nome de Jesus. Eu já profetizo que a morte espiritual sai da sua casa e Jesus entra. Eu já profetizo que da tua casa a doença sai. E a cura entra, aleluia. Eu já profetizo que na sua casa quem vai sair é Satanás. Não, você não sai da tua casa, quem vai sair é o inimigo. Você não vai sair de comandar a súbita do que é teu. Quem vai sair de lá é o teu adversário, aleluia. Não é teu filho, não é tua filha. Trabalho sobre comandar. Quem vai sair vai ser a doença, a enfermidade, a droga, a contenda, a amargura, a falta de perdão. E Jesus entra na tua casa. Jesus mora na tua casa. Na basura e pela baia. Eu tenho que crer nisso, porque esse fala também do texto. A morte saía, mas Jesus entrava. E Jesus encontra aquela mulher. O texto fala que Jesus, não houve um diálogo. Eu acredito que ela nem viu Jesus. Por causa da estrutura física e emocional daquela mulher. Aquela mulher chorava. Uma perda terrível. E detalhe, sem esperança nenhuma. Mas o texto fala que Jesus olhou para ela com compaixão. Jesus viu ela e olhou com compaixão, com amor. Aquela mulher, eu acredito, e alguns estudiosos que eu estava estudando, trouxe claro isso também, que aquela mulher talvez nem viu, por causa da dor. Muitas das vezes, Jesus entra em nossa causa, a gente não vê por causa da dor. Muitas das vezes, Jesus envia algo, envia um anjo, envia uma palavra, um louvor, envia um socorro espiritual, e a gente não consegue contemplar por causa da dor, por causa dos problemas, dos barulhos que fazem fora, por causa das rejeições, por causa de términos de relacionamento, porque o pastor não fez isso, a pastora não fez aquilo, porque você desempregou, então agora eu não vou mais à igreja. Quando Deus me devolveu o emprego, eu não tenho mais paz para a igreja. Terminou o relacionamento, não posso ir mais, está doendo demais. Mas irmão, sabe que aqui é o lugar da cura, aleluia. Eu vou repetir, aqui é o lugar da cura, lavadara séria. Por que aqui é o lugar da cura?
ficaria no meio de tanta gente. Ele ficaria então isolado, igual muitas das vezes muitos querem ficar. Congregando em casa. Aqui tá bom que ninguém vai me perturbar. Só que esqueceu, né? Que Jesus não foi nada, pelo contrário, ele fala o quê? Suportai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Santificai-vos, suportai uns aos outros. Porque lá no céu não vai ser você sozinho em cima da nuvenzinha, não. Vai estar todo mundo, até que você não achava que estava lá. Você vai dar de cara com a pessoa. Amém. Glória a Deus. Até que você duvidava que ia para a glória. Em nome de você encontrava lá. Aleluia. Porque o inferno não é lugar de gente. O inferno é lugar do capeta, do diabo. Mas de gente não. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, voltando ao texto aqui, ó. Jesus vai, chega perto daquela mulher. E Jesus fala com ela, não choras. É impossível não chorar. Mamãe, meu Deus. Mas eu acredito, está falando de Jesus Cristo, onipresente, soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Esse que trouxe essa presença maravilhosa. É o que está aqui nessa noite. Eu acredito, senti e sei que está aqui nessa noite. Aleluia. Sei que está aí, sei que enviou anjos. Sei que Ele está aqui curando, renovando, o mesmo Jesus encontrou essa viúva e não enterrar o filho. Em detalhe, por que sai da cidade? Porque não faziam cemitérios dentro da cidade, era fora. Por isso que havia essa saída com o corpo do rapaz, do jovem. E Jesus fala com ela, não choras. Igual eu falei, é difícil não chorar. O chorar que é difícil, o não chorar que é difícil. Porém, Jesus sendo sábio e soberano, onipresente, onipotente, onisciente, Jesus eu já sabia. Assim como a mulher samaritana, né, gente? Ele teve aquele encontro maravilhoso com a mulher. Até mesmo a mulher do fruto de sangue, como foi citado aqui. Então, Jesus já te conhece. Ele sabe da sua história, sabe de onde você nasceu, como você nasceu, o que Ele fez para te dar tantos livramentos para você chegar até aqui, o que Ele fez conosco de ter nos guardado e para nos trazer até aqui. Foi fácil? Não. Já passamos por muita situação difícil, mas nem por isso Deus te abandonou, porque a presença dEle te trouxe até aqui. Aleluia, eu posso ouvir glória a Deus? Se você está aqui, porque foi a presença dEle. Aleluia. Se nós estamos aqui, foi Ele que nos alimentou, nos sustentou e nos trouxe até aqui. Aleluia. E quando Ele fala, não chora, eu acredito nesse momento, que Ele entende quando aquela mulher chora. Mas Ele queria falar assim. Eu acredito. É quando você vê um amigo, você já sabe o que vai acontecer. Ela não sabe, mas você já sabe. Aí dá vontade de falar. Aí você fala, não chora. Não chora, não é bem assim, não é, essa coisa não é assim. Que era o caso dessa mulher. Para ela, olhando o lado físico, realmente não tinha vida. Era um cadáver do filho dela. Mas o sobrenatural de Deus entrou na vida daquela mulher e mudou a história daquela mulher. Aleluia. Eu vim pregar para pessoas aqui que o sobrenatural de Deus entrará na tua casa e mudará a tua história. Glória a Deus. Que o sobrenatural de Deus nessa noite está entrando em lares aqui. Aleluia. Jogando por terra enfermidade, jogando por terra contendas, jogando por terra dores, jogando por terra angústia, opressão, depressão, jogando por terra desentendimento matrimonial, em nome de Jesus. Eu tenho que profetizar nessa noite que a tua vida chegou até aqui por causa da presença de Deus e vai muito mais além por causa da presença de Deus. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Aleluia! Queira Satanás ou não, tem promessa de Deus e vai se cumprir. Aleluia! Tem cura, tem revestimento, tem mudança lá na tua casa. Aleluia! E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer na vitória. Aleluia, Jesus. Porque quem está contigo não é qualquer um. É o leão da tribo de Judá. É o Deus criador do céu e da terra. É o Deus criador da vida. Remanda a carabaia. É Jesus que tem a chave do inferno e da morte. Não é Ele, tem todo o controle. Aleluia.
você está passando por uma situação difícil que ninguém está vendo, ninguém está te contemplando, a gente muitas das vezes sente isso. Porque muitas das vezes o Senhor, na ansiedade, na dor, eu não sei se os pastores estão aqui, mas ansiedade, as pessoas que ouvem a voz de Deus, ansiedade tem hora que não deixa nós ouvirmos a voz do Senhor. Ele quer falar e a gente não permite. Não é porque você não quer ouvir ele, é porque a ansiedade, a dor, é muito forte, então você não consegue escutar. Quando você fala, Jesus, vamos lá. Aí você tenta sossegar a tua alma, aí você escuta a voz do Senhor. Glória a Deus. Não porque ele não falou com você, ele já falou. Mas na hora do medo, a gente não escuta. Né? Por exemplo, no monte, aparece uma vaca preta, vai todo mundo correndo embora. Sério? Não fica nem um pastor da igreja não fica. Eu falo assim, não. Primeira também. Lógico, olha que o pastor. Mas é sério, não fica. Mas todo ele, inclusive, ele sabe ela acerta primeiro, não é, pastor? Aquele olhão de foda pra você. Quem já morreu de gato aqui sabe que o negócio é feio. Eu já morri, eu também. Imagina, tem cavalo terrível. Acontece, viu, gente? Ali no Solimões, o cavalo sapateou numa mulher com os joelhos. Nós ficamos todinho. Vigilância, né? Depois disso, eu nunca mais orei chegar no joelho. Vigilância. Então, isso é só para descontrair, mas foi real. Foi real isso. Não sei se você já ouviu falar isso, mas foi real. As irmãzinhas lá estavam. Então, nós temos que o quê, gente? A nossa esperança está no Senhor. A nossa força está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Aleluia. E Jesus, então, voltando ao texto, Jesus fala com aquela mulher: não chores. Ela não sabia o que ia acontecer, mas Jesus sabia. Você não sabe o que Deus tem para você. O futuro pertence a Ele, mas o presente é você que decide. Você que decide obedecer, você que decide servir ao Senhor, você que decide viver uma vida em comunhão com Deus, porque a promessa já foi liberada. Vou repetir. Tem gente aqui que já ouviu a promessa, mas não está tendo força de vivê-la, porque não é da minha maneira e nem da tua, é da maneira do Senhor. Ele que vai conduzir, Ele que vai fazer. Quantas vezes você está preparada para responder, falar, discutir com alguém? O próprio Jesus te pede, você sente direitinho. Já sentiram aqui? Alguém já sentiu isso? É horrível. É horrível. Deu vontade de você responder. E você fala, agora eu vou. Você tem ele em casa e não sai nada. Aí você fala assim, gente, eu não era boba assim antes. Mas não é bobeira, é o Senhor trabalhando na minha tua vida. Aleluia. Ele nos transformando. Quando ele entra numa casa, ele muda a casa. Quando ele entra numa casa, ele muda a casa. Quando ele entra numa casa, quando ele entra na vida de alguém, ele transforma a vida dessa pessoa. Nunca mais você é mesmo. Aleluia. E nessa noite eu creio que você viverá o melhor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pode ser o último culto do ano, mas Jesus vai continuar movendo na tua vida. A nova santa eternamente se tiver na presença dele. A nova sua, não tem limite. Mas eu vejo que tem bastante dificuldades. A minha força vem de Deus. A minha força. Pode falar alto pro seu irmão. A minha força vem de Deus. Fala mais alto, diabo, filha. A minha força vem de Deus. Aleluia. A sua força vem de Deus. Não tem outro lugar. Não tem outra fonte de força. Não existe. A nossa fonte é Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Ele que é a nossa força. Que já teve experiência com Jesus sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem já teve a visita do Espírito Santo sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem já recebeu curas do Espírito Santo de Jesus, de Deus, sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Quem já teve guerra espiritual nas madrugadas, e quando Deus envia o anjo, ele próprio entra no teu quarto, você sabe o que eu estou falando nessa noite. Aleluia. É aquele Jesus que o nome dele tem toda a autoridade no céu e na terra.
porque ele já sabia o futuro, como eu falei aqui. Nós não, nós sabemos o que passou e o que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que tomar decisão hoje, não deixar para amanhã. Às vezes clamamos, falamos não tem pessoas que ainda não estão na presença ou precisam de voltar e não retornam para Jesus. Ela ama Jesus, mas fica aquele negócio, não, eu tô morando junto, eu não casei ainda, eu não fumo. Não, gente, vem do jeito que você está e vai haver mudança. Aleluia. Se nós olharmos aqui para todo mundo pedir para contar um pedacinho do testemunho, como é que Jesus encontrou essa pessoa, é lógico que vai falar. Eu sou a primeira a falar. Toda a gente carrapicha. Se fosse olhar Jesus, se eu for Jesus, eu nem sei se eu me escolheria. Está entendendo? Porque nós viemos todos assim, cheios de mazelas, pecado, egoísmo, tudo. De lugares adorando até outros deuses. Gente, a nossa família adorando outros deuses. Metade macumbeira, outra falava em católico, nem na igreja vai. Quem está entendendo isso aqui? Lá no meu lar é assim no passado. E Jesus, incrível, Jesus ama pessoas que estão passando por situações que ninguém quer mais. Deus escolhe o fraco para confundir forte. E é verdade. Deus escolhe pessoas que o mundo rejeita. São pessoas vis, aquelas pessoas que não servem para mais nada. Para confundir aqueles que, sabe, confundir o mundo para quê? Para trazer e a glória ser dele. Aleluia. Deus não escolhe capacitado, ele capacita. Aleluia. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Glória a Porque Deus. você tem um grande propósito com Deus. E Deus nunca escolheu capacitado. Deus escolhe e capacita. Aleluia. Aleluia. Deus escolhe o rico, abate ele e capacita no mundo espiritual. Quem crê? Aleluia. Porque a gente pensa que rico não é salvo sim. É gente. Só que vai ser o contrário, né? O pobre é exaltado. Abatido, porém na exaltação. Um pouquinho, né? Consegue pagar uma luz, um aluguel, comprar uma casa. E o rico é diferente. O rico já tem tudo isso. Tudo que Deus faz, dá uma batidinha, para ele entender que ele é dependente de Deus. Quando ele tem um propósito, ele tem um chamado. Destrói o lar, permite, não é que ele destrói, ele permite que as coisas aconteçam para dar uma balançada na casa, para ver que ele precisa de Jesus. Não é o dinheiro dele que vai comprar a saúde nem a paz dele, é Jesus. Aleluia. Não é o meu querer, não é o meu casamento. Por isso eu falei de casamento no princípio. Não é a Jéssica, é lindo, neném, gracinha. Eu já não quero mais, eu já quero só e aproveitar os seus. Mas tipo assim, gracinha, né? Lindinho, neném. Mas ele não pode ser maior do que o seu propósito com Deus. Sinto muito. E não acho que pode não, porque não pode. Tem que amá-lo, tem que criá-lo com amor, porque Jesus, ele é herança do Senhor na sua vida. É bíblico. Mas Jesus, Deus e o propósito dele em primeiro lugar na sua vida. Tem gente que quer neném e não volta na igreja. Uma porque está chovendo, está sem calor demais. Não vai. Não vai, não vem, não vem. Se você não vai atrás, eu não volto também não, porque ninguém veio aqui me buscar, não. Porque ninguém veio aqui me visitar. Então é muito complicado. As pessoas acham que Deus, ele é assim, ele está ali para satisfazer o teu desejo. E não é assim. E quando nós conhecemos esse Deus, que muitas das vezes não realiza um sonho que você tem, nós não entendemos. Não, isso não é Deus, não é Deus sim. Deus fecha a porta e abre uma outra, conforme o querer dele. Porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para o seu filho. Ele sabe o que é melhor para você, aleluia. Ele te tira de uma terra e leva para outra. Te tirou de lá, trouxe para cá. Porque ele sabe o que ele tem para você. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você estiver na direção de Deus, tudo que sim, lembra que eu falei do sim lá no início? Sempre tem um sim. Se você quiser, eu te darei todas as coisas. Deuteronômio 28,
Juliana ali fala das bênçãos e das maldições. Eu tenho a bênção porque eu quero obedecer, mas também posso carregar maldição a partir do momento que eu desobedeço. E não é fácil carregar maldição, amados. Não é fácil. São aquelas histórias repetidas na família. Fulano morreu de câncer, ciclano morreu de câncer, sobrinho morreu de câncer, todo mundo morre. Quem está entendendo? Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Há um adultério. Jesus não entra para corrigir aquilo. Os filhos passam por situações difíceis no casamento. Pode observar. Eu estou falando espiritualmente, gente. Infelizmente acontecem coisas que acompanham o mundo espiritual. Mas Jesus veio para dar vida. E quando o diabo veio para matar, Jesus veio para dar vida. Aleluia! E quando ele entra na história, a presença dele entra na tua vida, pode ter certeza que algo vai ser transformado. Aleluia! A começar pelo nosso próprio coração. Os nossos sentimentos não são mais os mesmos. Nós não mais priorizamos a amizade e trocamos amizade por Deus. Quem está entendendo? Nós não mais trocamos emprego por Jesus. Arrumei um emprego. Pastor, que bênção. Mas só dá hoje. Só tem uma coisa que eu já pensei. Você já sabe. Não vai dar para ir um pouco mais, não? Eu vou trabalhar, porque folga só na segunda-feira. Não é? Segunda não tem, geralmente não tem. E ele também vai cansar, trabalhou, né? E ele vai no culto? Não vai, que culto ele vai? Se ele não vai vir, que não tem, você acha que vai no outro? Mas não está vindo aqui. Tem coisas, gente, nós sempre colocamos, tem coisas que não é do Senhor. Tem coisas que Jesus está passando longe e a gente está dando crédito a isso. E tem coisa também que não é do diabo, a gente está dando crédito a ele. Porque tem coisa que é da nossa carne mesmo. Eu quero, eu só dou legalidade para o tom, mas eu que estou querendo. Porque na palavra fala, resistir o quê? Ao diabo e fugirá de nós. Chegai-vos a Deus. Que a nossa força vem? Se não é o Senhor, nós não temos força. Chegai-vos a Deus. Mas resistir a Satanás, ele fugirá de vós. É fácil? Não, porque é uma batalha espiritual. Mas também não é impossível, aleluia. O que eu tenho que entender é que eu tenho que continuar adorando ao Senhor. Eu tenho que ter constância na casa de Deus. E eu tenho que entender que quando ele chega na história de alguém, ele muda a minha casa e a tua casa. Aleluia. Só que é uma coisinha chamada tempo. É o que aconteceu com esse rapaz aqui e aconteceu com essa mulher. E acontece na nossa vida. Jesus chega perto dela, então. Eu estou pregando baseado no texto, viu? Que ele me deu. Direitinho, e claramente. Até falou, Jesus não vai combinar. Mas vai combinar. Porque eu estou juntando com Isaías. Deus faz, Deus é supremo. Isaías falou de um Deus maravilhoso. E ele veio à terra quando enviou teu filho, amado. E encarnou na terra. Ele veio em carne. Hoje ele está aqui em espírito. Agora ele pode vir do teu lado fazer uma cirurgia espiritual em você. Jesus, viu, gente? Não é espírita, não. Jesus Cristo. Estou falando de espírito, não. O único espírito, eu falei que é maiúsculo. Espírito Santo. Aleluia. Talvez ele está agora do teu lado, quebrantando teu coração de uma dor que você já passou por esses dias. Talvez ele está, talvez eu tenho certeza que ele está do seu lado fazendo algo, declarar blasfémia em prol da tua casa e da tua família. Da mesma maneira que ele encontrou aquela viúva do vilarejo de Naim, ele te encontra também nessa noite, aleluia! Quando você passou por essa porta, Jesus também estava entrando, né, que onde há um ou mais, dois ou mais, ali o Senhor se encontra, aleluia! E quando ele fala com ela, então, não chores, ele toca o esquife. A Bíblia fala que ele toca o esquife. E aqueles que levavam o menino parou. E ele disse ao menino, né? Jovem, a ti te digo, levanta-te. Palavra. Tudo que Deus formou foi com palavra. Por isso que Provérbios fala que a língua mata e dá vida. Palavra. Palavra, aleluia.
E Deus criou todas as coisas através do que? Palavra. Criou a eternidade, criou os fundamentos da terra, criou o homem, criou a mulher. Deus criou tudo. Do homem veio a mulher, né? Criou o homem em si, homem, estou colocando os dois ali. Criou todas as coisas, fundamento, água, estrelas, todos os luminares do céu. Dividiu a água, eu sempre gosto de falar isso. Ele pôs limite à água na terra. Ele separou a terra da água. Inclusive aqui, ó, no Isaías 40, ali fala muita coisa que Deus fez. Inclusive quando eu li aqui, ali fala quem entende. Quem entende? Quando Jó passava por aquilo tudo, que o Jó, se eu não me engano é 38, quando Deus começa a se revelar quem ele era para Jó, fica aqui, vou te falar um negócio. Onde você estava quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? Quando eu fiz os mares? Quando eu fiz... Onde você estava, Jó? Onde, Jó? Então confia em mim. Deus está falando com alguém aqui, onde você estava? Porque da tua vida eu sei. Glória a Deus. Da tua vida eu sei, porque eu te dei vida. Lá plantar a série. Aleluia. Eu te dei vida. Aleluia. E você tem propósito com Deus. Nós temos um chamado divino com o Senhor. Aquela mulher, naquele momento, teve um encontro com Jesus e mudou todas as coisas. Ela nem imaginaria que o filho dela ia ressuscitar, amado. Talvez você está aqui nem imaginando que vai ter cura nessa noite. Mas vai ter cura. Em nome de Jesus, aleluia. Recebe aí, eu estou profetizando na tua vida. Palavra de vida e não de morte. Talvez você está aqui hoje, chegou chorando, chegou triste, mas vai sair alegre. Solução vai chegar na tua casa. Porta vai ser aberta na tua casa. A cura vai chegar. Aleluia. E nós temos que crer nisso. Nós temos que dar um passo de fé. Porque fé é algo sobrenatural, amados. Aquela mulher não deu passo nenhum para coitada. Ela estava chorando demais. Mas a mulher da fonte de sangue deu passo de fé. E muitos da Bíblia Sagrada deu passos de fé. Deixa eu te falar uma coisa também. Às vezes Deus permite nós passarmos por uma coisa, não é para a nossa morte, é para o nosso crescimento. Mas não significa que Ele está presente na tua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Deus podia muito bem nem permitir a entrada deles lá, mas Deus permitiu. Mas quem disse que Deus estava com ele? Havia o quê? O quarto homem. Aleluia! E a Bíblia fala que aqueles 3 homens não morreram ali. E o rei viu o quarto homem. Existe o quarto homem na tua vida. Existe hoje 3 na tua vida, que é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia. Na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, na tua saúde, na tua família, no teu casamento. Aleluia. Nos teus estudos, nos teus sonhos. Quando eu falei de sonho, não significa que ele não realiza todos. Mas o ideal é eu falar assim: Pai, deixa eu ver, o Senhor tem sonhos para mim? Porque comigo foi assim, gente. Estou falando de mim. Nenhum dos meus sonhos foram cumpridos. Não foram. Não foram. Sério, eu não tive 3 filhos que eu queria. Nada disso aconteceu. Não nada que eu queria. Mas vocês acham que eu estou triste? Não, porque eu estou vivendo a soberana vontade de Deus. Aleluia. É verdade que eu estou falando. Eu não estou falando para brigar, não. Lógico que tem dia que eu estou triste. Estou, como vocês também, de alguma situação. Alguém está enfermo, algum problema, uma situação para resolver, isso é normal. Mas eu estou falando assim, entre os mortos e feridos, eu estou muito bem. Vai me entender? Glória. Porque a pessoa que vive a vontade de Deus, ela consegue dormir em paz. E antes, demônios viviam tentando me matar nas madrugadas. Eu sei o que eu passei antes de Jesus entrar na minha história. Então eu sei de onde eu vim. Por isso que eu falo com toda autoridade espiritual e falo com toda autoridade também carnal, no sentido de falar o que eu sei que eu estou falando. Não é mentira, é verdade. Tipo assim, sabe? É real. E quem já passou isso aqui, batalha espiritual, sabe que é real, não é brincadeira. É, Jesus. Então Deus muitas das vezes permite nós passarmos por coisas, para quê? Para você amadurecer, crescer, e para você ajudar
sim, aleluia. Mas logo eu, você sim, amada, sim. Aleluia. Nós sim. Todos que estão nessa noite aqui, nesse culto, que vieram aqui, eu tenho certeza que Deus está falando com cada um de nós. De maneiras diferentes, nós entrando no contexto que é igual. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Eu vou mudar a história. Mas se obedecer, se entrar na minha palavra, se entender o propósito que eu tenho para ti, aleluia. Glória a Deus. Não tem o livre-arbítrio, é isso. Só que detalhe, o livre-arbítrio até você escolher ele. Que quando você escolhe ele, acabou o livre-arbítrio. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Glória, aleluia. É igual o Paulo falou, não vivo mais, mas Cristo vive em Amém. E Paulo, você acha que Paulo falou triste? Tudo posso naquele que me fortalece também. Mas esse tudo posso que ele fortalece, não é você, é quem te fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Aleluia. Quem trabalha na sua vida é o Senhor, é Jesus. Aleluia. Quem compra a tua briga é Jesus. Glória a Porque Deus. nós, falando, nós não conseguimos nenhuma briga pegar se Jesus não estiver na frente, como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia, Jesus. Por isso que essa mulher recebe um milagre, porque o leão da tribo de Judá marcou o encontro com aquela multidão naquele momento. Aleluia! E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que marcou o encontro contigo nessa noite, fez você vir aqui, até mesmo para agradar alguém, um convite que recebeu. Nem sei o que eu vou fazer aqui, só vim para agradar a pastora, eu só vim para fazer uma agenda. Não, foi Jesus que te trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Foi Jesus que te trouxe aqui nessa noite para falar que Ele é o dono do milagre que vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Vai ter milagre. Eu estou falando para te agradar, não. Que o texto é um texto de milagre. Vai acontecer algo na tua casa que você vai falar, é Deus, aleluia. Não tem condições do morto reviver se não for o Senhor na peleja, aleluia. Pode entrar no aparelho, aqueles aparelhos que puxa, não sei como é que é o nome, né? Já tem esse aparelho. O pessoal vai na ambulância. Desfibrilador. É isso aí. É esse negócio aí. Pode até entrar com isso. Mas se for o tempo da pessoa e Jesus tiver um negócio, não volta a vida. Agora, se Jesus quer que volte, Satanás fez isso, volta sem o... Como é que chama? Sem isso. Agora você consegue falar. Sem isso aí. Estão me ajudando a pregar aqui. Não volta. E também não precisa disso para Jesus ressuscitar. Porque senão Lázaro não teria ressuscitado, porque naquela época não tinha. Desfibrilador. Oi? Desfibrilador. Não tinha. Cada hora vai piorando o negócio. Eu escutei um negócio, agora é outro negócio. Ainda bem que eu não estou nem tentando falar. Não vai dar certo, tenho certeza. Então, gente, o lugar mais alto que o ser humano tem que estar é de joelhos aos pés de Jesus. Aleluia. Vou repetir. O lugar mais alto que nós temos que estar é de joelhos na presença do Rei dos Reis. É de joelhos orando. É de joelhos buscando a presença. Que é milagre, é de joelho. Que a mudança é de joelho. Que é batismo do Espírito, é busca. Tudo bem que ele surpreende às vezes, mas também tem o buscar. Que a presença é a busca. Que o milagre é a busca. Lembrando que ele não depende de você para fazer, mas que ele agrada quando você o busca. Ama. Ama. Oh, Jesus, lindo. Glória ao teu nome. Tem gente aqui nessa noite que a fé dele tem que ser restaurada. Sim, Senhor. E está sendo restaurada nessa noite. Sim, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. O Senhor nos livra, mas se tem algo para passar, Ele passa contigo. Ele não te abandona. Isaías 43, se passarem pelas águas, não se afogará. Pelo fogo não se queimará. Tudo no comando de Deus. Se você quiser passar para testar, vai morrer. Entendeu? Não ficará, Senhor teu Deus. É Bíblia. Tudo eu estou pregando aqui. Dentro da Bíblia. Lembra que o diabo tentou Jesus? Mateus 4. Vai, transforma essas pedras em pão. Se me adorares, eu vou te dar impérios. Você acha que isso acontece aqui? Não.
mundo já existe. Se atentou Jesus, não vai te atentar, não vai me atentar. Fala a verdade. Só que ele vai vir com o prato que ele sabe que você gosta. Ele vai vir com aquilo que mexe contigo. Mexe com a tua estrutura. Por isso que eu falei que ele tem que ser primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser primazia. Porque senão você não aguenta. Quando você entrega tudo para ele. Tudo. Sonhos, projetos. É igual eu falei, gente, peraí, eu não vivi os meus sonhos, mas em compensação vivi os sonhos que ele tem para mim. Inclusive, onde eu moro hoje, o carro que eu tenho hoje, tudo que eu tenho vem dele. Aleluia. Dele. Os livramentos que eu tenho recebido, eu sei. Acabei de chegar ali, o vaso foi usado no minha vida. E, né, Paloma, o que aconteceu no caminho? O mundo espiritual, ele é vivo, ele é real, ele é verdadeiro. Eu não sei como é que tem pessoas que entram na igreja e não entendem que o mundo espiritual, que o mundo espiritual é um culto de carochinha. Não é! O mundo espiritual não existe. E se existe, eu acho que ele é mais real do que eu fiz. Porque ele começa lá e depois manifesta aqui. Quem está entendendo? Aleluia. Então Jesus, ele permite sim passarmos por situações, mas ele não te abandona. Para você chegar até aqui, eu garanto que você passou por deserto. Mas o deserto não era para te matar. Era para te ensinar algo. Era para te moldar, te fortalecer. Aleluia! Não é para morte. A súbia. Talvez aquela mulher estava passando por uma situação, mas não era para morte. Porque Jesus toca na esquife e diz, a Bíblia Sagrada, que ele pede para o jovem levantar, e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Loucura. Não glória. Porque eu acredito que acontecer hoje não fica um também. Na sala lá, ou no cemitério. Não fica também. Não vai ficar. Ainda mais assim, um doidão que nós estamos vivendo, não vai conseguir crer que foi Jesus. Fala a verdade. Nem quem profetizou vai ficar. Bobear. Só se tiver muita fé. Aquele homem muito ligado no céu. Sabe aquelas pessoas ligadonas? Sabe? Aí sim, pode até ficar. Mas ele vai olhar para o lado e vai se encontrar sozinho. Vai ficar nem a esposa dele. Não fica, gente. Porque é muito sobrenatural. Porque coisa sobrenatural não é para você, é para Deus. Deixa eu trabalhar. Gente, Deus está falando com o que está nós. Deixa eu trabalhar e fazer da minha maneira. Tira a tua mão. Só tira a mão. Você me pede e depois você põe a tua mão. Vou eu salvar, vou eu trabalhar, decanta lá pra súbia, mas deixa eu fazer. Da forma que eu sei que é melhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa. Ela é agradável, ela é perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deixa Deus fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então aquele menino levanta da esquife. Gente, aquele menino, e ele entrega para a mãe. Deus entrega ele para a mãe. Ou se seguravam, a esquife entregou para a mãe. Se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus visita-nos nessa noite também. Aleluia! Agora eu vou profetizar. Deus vai visitar a nossa casa nessa noite. Deus vai visitar a nossa casa. Deus vai visitar os nossos filhos. Deus vai visitar netos. Deus vai visitar a empresa. Deus vai visitar o local onde você trabalha. Deus vai visitar a tua saúde nessa noite. Porque Ele é Deus que cura. E Ele está aqui nessa noite. Ele não é apenas um profeta. Ele é soberano. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Nada podeis fazer sem Jesus. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Nada podeis fazer. Romanos 2,18. Se Deus está convosco, quem será contra vós? Eu vejo também quando Paulo fala que quando estamos fracos, onde estamos fortes. E quando Jesus fala, a minha graça te basta, né? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Esse é o
Deus que nós servimos, Ele está aqui nessa noite. Quando você acha que está fraco, não consegue orar. E tem gente aqui dessa forma. Não estou conseguindo orar direito, não tenho conexão com o céu, está difícil, está estranho. Deus manda te dizer dentro da palavra. Quando você acha que você está fraca, eu estou do teu lado, fazendo você se fortalecer, porque o poder dele te aperfeiçoa. Amém? O Senhor é aquele que nos surpreende. O Senhor nos surpreendeu mais uma vez com a tua presença, Pai. Obrigado pela cura, pela manifestação do teu poder. Obrigado, meu Pai, pelas respostas. Obrigado, meu Pai, pelo renovo. Obrigado, meu Deus, querido, pela tua presença em nosso meio, Senhor. Graças nós te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, que tudo que foi ministrado nesta noite, Pai, não saia do coração das minhas irmãs. Nós repreendemos todo ladrão da semente, Pai. E que cada uma que saiu daqui, que recebeu, meu Pai, possa, Deus, dar testemunho daquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu agradeço os homens que vieram.